Olá, nós estamos numa série de mensagens sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos abordar a 6ª carta, a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Acompanhe comigo, por favor, Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sempre gosto de começar com uma breve introdução histórica para sabermos o que estava acontecendo na história dessa cidade e no momento que essa carta foi enviada. Lembrando que essa carta foi escrita pelo apóstolo João quando estava em Patmos, inspirada pelas visões que ele teve do Apocalipse, né, a revelação que ele teve do Senhor Jesus Cristo, no qual ele teve a ordem de enviar cartas a essas 7 igrejas que ficavam na região da Ásia Menor. Então, Filadélfia significa amor entre irmãos. Ela foi fundada por Átalo e deu esse nome a essa cidade porque ele amava muito seu irmão Eumênes. Ela também recebeu, além desse nome, mais 2 outros nomes posteriormente. Ela também foi chamada de Neo-Cesareia, em gratidão a César, no ano 90 depois de Cristo, porque ela foi reconstruída. Ela ficava numa região de terremotos. E como eu falei no último estudo sobre Sardes, houve um terremoto muito grande que destruiu parte da cidade de Sardes e quase toda a cidade de Filadélfia. Então ela foi reconstruída e foi chamada de Neo-Cesareia. E posteriormente ela recebeu o nome de Flávia, que era em homenagem ao imperador, que era dessa linhagem flaviana, né, dos flavianos. Então, ela também foi chamada de Flávia posteriormente. Esses nomes são muito importantes, porque no final o Senhor faz uma menção sobre isso. Eu acho interessante a gente guardar esse detalhe. Ela era chamada de Pequena Atenas e a Porta do Oriente. Apesar de não ser uma cidade muito grande, era uma cidade estrategicamente formada, porque ela ficava na rota entre Roma e o Oriente, na rota do correio imperial. Ela foi quase totalmente destruída pelo terremoto de 17 depois de Cristo, eu já falei, e por causa disso, porque era uma região muito instável, muitos viviam em tendas fora da cidade, porque a qualquer momento eles poderiam ter um tremor de terra. Agora, essa é a situação da cidade. Agora, vamos pensar um pouco, ainda falando um pouco da cidade, quando eles dão esse nome, a chamam de Pequena Atenas, é que eles fizeram, principalmente
o Império Romano, depois que reconstruiu vários templos na cidade, fazendo uma mistura da cultura helênica com a cultura romana. E se tornou uma cidade bonita, uma cidade cara, uma cidade bastante conhecida por causa disso. Então, era como se fosse uma vitrine da cultura helenista e da cultura romana. Isso é muito importante para nós entendermos aquilo que Jesus vai falar para essa igreja. Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Ela era a mais jovem das 7 igrejas, não tinha fama, mas era fiel e perseverante. Ao contrário de Sardes, que era uma igreja bastante famosa como uma igreja ativa, e o Senhor diz que ela era uma igreja morta, na verdade. Mas Filadélfia não, era uma igreja que não tinha fama. Ela foi perseguida pelos judeus, e Jesus diz que eles eram sinagogas de Satanás. Na verdade, não eram judeus coisa nenhuma, nem o temor que eles deveriam ter a Deus como os judeus eles tinham, e eles perseguiam os cristãos, perseguiam bastante dessa localidade e outras também. Era uma igreja de oportunidades, uma igreja amada e protegida por Deus, ao contrário das outras igrejas, com exceção de Esmirna. Na verdade, Esmirna e Filadélfia foram as igrejas que não receberam nenhuma repreensão do Senhor. Pelo contrário, elas foram bastante incentivadas a perseverarem. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz no comentário dele: a cidade de Filadélfia tinha sido fundada para ser uma porta aberta missionária de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. E o John Stott, ele disse que o que a cidade tinha sido para a cultura grega era agora para o Evangelho de Cristo. Isso é muito interessante. Foi uma cidade trabalhada para que fosse uma expositora da cultura grega, greco-romana, como eu já falei. Porém, o Senhor usa isso e mostra para eles que, na verdade, eles tinham que ser missionários e expor a cultura do reino de Deus. Nessa carta, Jesus revela-se de forma profunda à igreja. Eles precisavam compreender a sua identidade, o seu chamado, o seu propósito. Eles estavam sob nova direção. Aliás, o tema dessa mensagem é sob nova direção. Bastante interessante, eu vou fechar explicando o porquê desse tema. Nós vamos ver 7 pontos, 7 lições daquilo que precisamos saber sobre Jesus. Porque de todas as cartas, essa é a que Jesus mais se revela. E ele começa no verso 7, dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, lembrando que quem ditou isso foi o próprio Senhor Jesus. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. A primeira coisa que nós vemos sobre Jesus é que ele é santo. A palavra santo significa separado. Ele não é corrupto, ele é puro e ele é verdadeiro. Num mundo em que as pessoas buscam relativizar qualquer questão, o Senhor ele se coloca como verdadeiro. Jesus mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, você pode acompanhar comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 13 a 17. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês.
Primeira característica de Jesus que nós vemos aqui é que ele é santo, ele é puro. E ele nos chama a ser santos como ele é. É claro que nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós temos falhas. Porém, é o Espírito Santo que nos santifica. É a obra do Espírito Santo em nós que nos regenera. Então, a Bíblia diz que nós temos em nós o fruto do Espírito. Nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo renovados, restaurados de dentro para fora. E esse é o processo de santificação, que ele começa aqui e ele vai ser concluído no céu, amém? Quando tivermos nossos corpos transformados. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas é para nós entendermos que a santificação ela precisa ser uma realidade em nossas vidas. Ainda em 1 Pedro, nós vamos ver no capítulo 2, 21 e 22. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir os passos de Jesus, é ser como ele é buscar ser como ele é. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, nós temos que ter muito claro isso, de que o Senhor é santo. E eu acredito que a maioria das pessoas compreendem isso. Ele é verdadeiro, mas nós também precisamos desse processo de santificação, para que a verdade seja como um cinto, como o apóstolo Paulo falou em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, que nós tenhamos o cinto da verdade, a verdade do nosso íntimo, na nossa intimidade, porque Deus, ele é santo e ele é verdadeiro. Segunda característica que nós vemos sobre Jesus é que ele tem toda a autoridade, ele tem a chave de Davi. Essa expressão chave de Davi, ela está em Isaías 22, versos 22 e 23. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. O que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu fincarei com uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Esse texto ele está falando sobre Ilquias. Porém, nós sabemos que Isaías é um texto, um livro, é um escrito messiânico que aponta para Jesus. Então, quem tem a chave do reino de Davi, a chave do reino dos céus, aquele que é o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, é o Senhor Jesus. Efésios 1, 20 a 23 diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Isso precisa nos fazer tremer e temer a presença dele, mas isso precisa nos fazer sentir-nos seguros, porque o Senhor não perde a autoridade para nada e nem para ninguém. Nós estamos perfeitamente seguros nos braços dele quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Ele controla a nossa vida, ele orienta os nossos passos. E como diz a Bíblia em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? O terceiro aspecto que nós vemos é que ele abre, Jesus, esse ele é Jesus, ele abre e fecha portas. Acompanhe comigo no verso 8.
Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia não era uma igreja muito grande. Era uma igreja que sentia-se pressionada, principalmente com essa questão da perseguição que eles tinham dos judeus. Porém, eles eram fiéis, eles eram perseverantes, eles são elogiados pelo Senhor. Porém, eles precisavam compreender que a porta que o Senhor havia aberto naquela cidade não seria fechada. Gente, o dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é Jesus. Pode ser o governo que for que determine o fechamento de uma igreja, pode ser o que aconteça, seja qualquer tipo de governo ou domínio, quem dá a palavra final é o Senhor. Se Deus permitir que a igreja seja perseguida, se Deus permitir que as portas do evangelho fechem, fisicamente é porque elas vão se abrir de outra forma. E foi o que aconteceu durante a pandemia. As igrejas precisaram fechar suas portas, mas elas abriram, escancararam as janelas dos seus windows para o mundo. Então, uma porta precisou ser fechada para que janelas, milhares de janelas, milhões de janelas fossem abertas. Então, nós precisamos entender que quem dá autoridade para a igreja é o Senhor Jesus. E o inferno não pode fazer a igreja se calar. Não pode. Não tem esse poder. Nós vamos ver uma passagem em Atos 16, de 6 a 10, em que Paulo, ele tinha no coração pregar o evangelho na Ásia. Aquilo queimava dentro dele. E vamos ver o que acontece nessa passagem. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ele tentou por 2 vezes. Porque ele queria entrar na Ásia. E o texto é muito claro, dizendo que quem impediu foi o Espírito Santo. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia, ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, a Macedônia apontava para a região do Ocidente, da Europa. E Paulo queria ir para o Oriente. Mas não era uma desobediência do coração de Paulo. Ele sabia que Deus queria que ele pregasse na Ásia. Porém, nesse momento, o Espírito Santo fala para ele: não, Paulo, não é por aí. Fecha uma porta, fecha outra porta. E Deus dá a visão para ele. Ele precisava ter a visão. Ele precisava compreender a perspectiva que Deus tinha para ele naquele momento, mesmo que ele não tivesse essa perspectiva total. Então, ele compartilha com os irmãos, eles oram, confirmam e vão. Se você acompanhar comigo em Atos 19, 10, diz: quando Paulo, nesse momento, Atos 19, ele estava em Éfeso, onde ele ficou por 2 anos na escola de Tirano pregando. E olha que interessante, continuou por 2 anos, de forma que de todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. O que isso nos faz refletir? Quando Paulo obedece o Senhor e vai para Éfeso, ele vai mais para o Ocidente e ele prega, ele não só prega para todos aqueles que estavam ali, que pertenciam àquela região ocidental, mas ele também prega para aqueles que pertenciam à região do Oriente, ou seja, ele pôde divulgar o evangelho para todos. Se ele fosse somente para o Oriente, ele não alcançaria a Europa. E Deus, ele tem a visão muito maior. Deus sabia que ele ia ficar 2 anos ali, ele não tinha nem noção do que ia acontecer com ele em Éfeso. Mas Deus sabia. Então, ele segura Paulo
Talvez ele tenha ficado até meio frustrado, não acontece isso com a gente. Deus, às vezes, ele não permite que a gente siga por certos caminhos, ele segura a gente não compreende, mas obedece, para que a glória seja maior. Amém? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, se você ler 1 Coríntios 16, 19, diz: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que reúne na casa deles. E olha o que diz: as igrejas da província da Ásia. Ou seja, já havia igrejas ali. Gente, que lindo isso! Que lindo isso! Como, quando nós somos obedientes, Deus, ele faz muito além do que a gente espera. Pergunta que eu tenho para você: por que Deus fecha portas? Essa é uma pergunta que eu também faço às vezes, ou muitas vezes. Por que Deus fecha portas? Talvez porque não seja o tempo. Talvez porque não seja estratégico. Porque os olhos, a sabedoria de Deus é maior que a nossa. A visão dele é maior. E certamente porque não é o melhor para você e nem para mim. Então ele impede isso. Portas são oportunidades. E quando uma porta se fecha, outra se abre. Sempre foi assim. Se você lê na Bíblia, isso sempre acontece. Você vai ver várias passagens sobre isso. É assim na nossa vida, na nossa experiência com Deus. E quem é a porta? Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Quarto ponto, ele derrotou e humilhou todos os nossos inimigos por amor a nós. Isso também está revelado lá em Apocalipse, quando ele diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são. Está no verso 9. Mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Gente, que declaração de amor maravilhosa que o Senhor faz àquela igreja e a nós hoje. Os meus inimigos, os seus inimigos, que são espirituais, a nossa luta hoje não é contra carne e sangue, a gente sabe disso, estão debaixo dos nossos pés, porque o Senhor nos ama. É prova do amor, porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama exalta, quem ama respeita. E nós somos a amada do Senhor. A igreja é a noiva do Senhor, amém? Nós somos amados por Ele. E se você ler comigo em Cantares, Cantares fala do amor de Salomão por uma mulher, é lindo. Mas também simboliza o amor de Cristo pela igreja. Cantares 8:5 diz: quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado. É assim que eu vejo a igreja, com a sua cabeça apoiada nos ombros do Senhor, o amado da nossa alma. É assim que eu me vejo quando eu passo por lutas, situações difíceis, quando eu estou triste, quando eu estou me sentindo sozinha, quando eu me sinto frustrada. Eu lembro que o meu amado está comigo e Ele me faz subir do deserto junto com Ele, deserto da alma, a sequidão das emoções. O Senhor, Ele não só celebra a alegria conosco, mas Ele nos consola em meio a toda e qualquer dificuldade. Quinto ponto, a quinta revelação que nós vemos nesse texto: Ele nos protege ainda que passemos por circunstâncias contrárias. No verso 10 diz: visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha que interessante. O Senhor promete guardá-los nesse momento de provação que viria
para todo mundo. E não é o que nós vivemos também nos nossos dias? Essa mensagem foi mandada para aquela igreja naquele momento, mas ela é mandada para a igreja hoje, para mim e para você. O mundo está passando por provações e vai passar por mais provações. É bíblico isso. Porém, eu guardei você. Eu guardarei na hora da provação. Isso é maravilhoso. Saber que pode acontecer o que seja, o que for, nós estamos guardados pelo Senhor. E só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Mateus 5, 45, na segunda parte do texto diz: Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Queridos, aquilo que muitas vezes nos acomete não foi gerado por nós, não foi provocado por nós. Talvez seja uma crise social, uma crise econômica em que nós estamos inseridos. Mas, como você já deve ter ouvido falar várias vezes, o Senhor, Ele nos livra muitas vezes dentro da fornalha e não da fornalha, né? Pegando aquele exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Como Daniel, que foi lançado na cova dos leões por amor a Jesus, porque ele não quis esconder sua devoção a Deus. E o Senhor o guardou dentro da cova, mas não guardou ele da cova. Ele entrou. E ele precisou ver os leões, talvez sentiu o bafo dos leões, mas ele ficou intocado lá dentro. E é isso que o Senhor nos promete. Isaías 43, 1 e 2 diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Um pouquinho antes ele diz: Não tema, pois eu resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isso não quer dizer que você não vai sentir o cheiro do fogo, que você não vai ver o fogo, que você não vai ver as águas, mas o que diz a palavra é que nós vamos andar pelas águas, nós vamos andar pelo fogo e não seremos atingidos, mas nós vamos atravessar. E é importante, porque nós vamos crescer em fé, nós crescemos em fé nesses momentos, então não tenha medo, porque o Senhor, Ele nos protege, ainda que passemos por situações difíceis. Número 6, Ele voltará. Isso é maravilhoso. Ele voltará. E no verso 11 diz: Venho em breve, retenha o que você tem, para ninguém tome a sua coroa. Ele voltará e Ele requer de nós vigilância, zelo, perseverança, fé, entrega, amor, paixão. Você tem, eu não vou ler esse texto, mas você pode ler posteriormente, em Mateus 25, de 5 a 10, que fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, apercebidas, 5 eram imprudentes, porque não guardaram óleo. E elas estavam esperando, o noivo não chegava. Quando bateu meia-noite, ele chega. Elas ouvem, o noivo está chegando. As prudentes despertam. E elas estavam com a reserva, com o seu óleo. As imprudentes precisaram sair para comprar óleo. E quando chegaram, a porta já estava fechada. E ela não foi aberta novamente. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem uns filmes, umas coisas aí que a gente vê que não são bíblicas. Aquele filme Deixados para Trás, né? Eu não vou aprofundar nisso, mas pensa uma coisa: quando Jesus nos buscar,
Se for pela morte, porque eu morri e me encontrei com ele, ou se for porque eu fui arrebatada, não haverá segunda chance. A chance é aquela. Para pensar sobre isso. Não vai ter segunda, terceira, quarta, quinta chance, não. A gente só morre uma vez, e depois disso é o juízo. A gente também só vive uma vez. Amém? Então, nós temos que estar preparados. Agora é interessante nesse texto que todas dormiram, né? Na parábola das 10 virgens. Todas dormiram, as prudentes e as imprudentes. Porém, elas foram despertadas. E eu acredito, queridos, que se Jesus falou, em breve voltarei, há mais de 2000 anos atrás, ele está muito mais próximo de voltar hoje, concorda? Por várias vezes, irmãos e igrejas tentaram se preparar para a volta de Jesus, falando que ele voltaria em tal ano, tal data. Isso não aconteceu, porque ele virá num dia em que ninguém sabe. Porém, ele fala, fiquem apercebidos com os sinais, e os sinais estão à nossa volta. Vamos despertar. Esse é o momento que nós estamos vivendo, de despertamento da igreja. E o último ponto, ele é o Senhor. Nós estamos sob nova direção. No verso 12 diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Primeira coisa, o Senhor diz que nos fará colunas. Ele fala sobre isso com uma igreja que vivia numa região de terremotos. E que a maioria vivia em tendas, fora da cidade, com medo de ser soterrado ou de que a casa caísse na sua cabeça. Que interessante! No momento em que nós vivemos de instabilidade social, instabilidade política, econômica, hoje o Senhor nos fala, farei de vocês coluna no meu santuário. Bem, uma outra característica interessante aqui é que ele fala 3 vezes, escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Quantas vezes que a igreja na antiguidade tinha mudado de nome? 3 vezes. Quando ele fala isso, ele está trazendo à memória a história daquele povo. Eles sabiam o que era ter um novo nome. Assim como aconteceu um exemplo com os mexicanos, quando foram apropriados, né, pela nacionalidade norte-americana, e que de um dia para o outro eles deixaram de ser mexicanos para ser americanos, e eles chamavam de chicanos, né? Chicanos. Olha que interessante, esse povo, ele também passou por diversos nomes, mas o Senhor diz para eles, você é meu, você é meu, você é meu. Nós estamos cercados, patenteados pelo nome do Senhor. Nós temos o nome de Deus em nós. Nós temos o nome da cidade santa em nós. E nós temos o nome de Jesus em nós. A Bíblia diz em Efésios que nós temos o selo, a garantia e o penhor do Espírito Santo em nós, nos carimbando. Nós somos de Jesus. E nós temos uma nova direção na vida. Amém? Quando você vê que um comércio mudou de dono, bota lá, sob nova direção. Nós mudamos de dono. Nós pertencemos a Jesus e estamos caminhando numa nova direção. 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Pastor Luciano Subirá, ele tem uma frase que eu gostei muito. Se você quer compreender
para o que algo foi criado, você precisa retornar à sua origem. Aqueles irmãos foram criados, aquela cidade de Filadélfia, para ser uma amostra da cultura greco-romana para o mundo. Primeiro helênica, depois greco-romana. Mas nós fomos criados para mostrar o reino de Deus ao mundo. Esse é o resgate da nossa história. Eu e você estamos sob nova direção. E o nosso dono não abre mão nem de você e nem de mim. Ele não abre mão de nós. E para concluir, eu quero dizer que nós precisamos hoje da revelação da pessoa, da obra, da mensagem, da autoridade de Jesus que ele já estava revelando há mais de 2000 anos atrás nessa carta. Precisamos dessa revelação hoje. A nossa identidade em Cristo, a nossa posição, a nossa missão e as oportunidades que ele nos dá, seja por portas que se abrem, sejam por janelas que se escancaram, as oportunidades estão à nossa frente. Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? A obra não acabou. Nós estamos sendo renovados, transformados, de fé em fé, de glória em glória. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa mensagem que fala sobre a revelação de Jesus. Essa revelação que nós precisamos hoje para permanecer fiéis, inabaláveis, diante de toda e qualquer circunstância. Senhor, eu oro por aqueles que agora estão decidindo ter a decisão mais importante da sua vida, que é ter uma nova direção, ter um novo dono, estar sob nova direção. Que o Senhor os abençoe para que eles entreguem a vida a Ti e continuem caminhando nessa nova direção. Eu oro por aqueles que já têm caminhado contigo, mas que por acaso ou por causa das circunstâncias estão desanimados, estão entristecidos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor os renove com essa mensagem, os renovem a partir da Tua palavra, para que eles compreendam a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus por nós. E, Senhor, eu oro por aqueles que têm permanecido fiéis, que continuem perseverando em fé, em glória, em nome de Jesus. Porque aquele que começou a obra em nós há de completá-la, porque estamos sob uma nova direção. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada. Dá um feedback para a gente aqui embaixo do que você achou dessa mensagem, o que Deus falou com você através dessa palavra. Nós temos também um telefone de contato aqui que você pode mandar um recado para a gente, conhecer você melhor e que você continue caminhando nessa nova direção. Em nome de Jesus, amém.